que eu trabalho com gestão de frota e de vidas. Então, quem tem os carros me procuram, eu apresento os embarcadores, o que for mais cabível, eles escolhem, questão de faturamento, de rotas, enfim. E eu cuido dos veículos e da gestão, telemetria, videotelemetria. Todo mundo sabe que dirigir cansado aumenta os riscos de acidentes, mas você sabia que a fadiga ao volante pode ser tão perigosa quanto dirigir alcoolizado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Estou com Flávio Oliveira. Valeu, Marley. É sempre um prazer fazer parte desse projeto. Projeto que visa trazer informação relevante para você, gestor de frotas. Estamos aqui com um tema extremamente importante, tanto para os motoristas quanto para os gestores de frota. Pois, quando a gente fala de gestão de frotas, a gente fala de gestão de vidas. Exato. Né? E esse tema realmente tem muita sinergia com vocês que acompanham o nosso projeto. Muito obrigado, né, por me permitir fazer parte desse projeto, que sou apaixonado. Me chamo Flávio Oliveira, sou instrutor, consultor e gestor de frotas, atuando no setor já há 17 anos, agora em abril. Né? E é um prazer fazer parte desse projeto. Vai fazer aniversário, então? Vamos fazer aniversário. Se bem que quando esse episódio sai, já é abril, né? Já é abril. Gravando aqui no finalzinho de março. Né? É verdade, é verdade. Já tem abril aí passando. Boa, exatamente. Então, o tema de hoje aqui, como o Flávio já adiantou um pouco, que é irrelevante para todo mundo, é justamente sobre motorista cansado, frota em risco. Como a telemetria pode evitar isso. Então, até já introduzindo aqui, né? A gente sabe que acidentes de trânsito vem crescendo cada vez mais nos últimos anos, né? A gente tem o desafio de reduzir esses acidentes aí, né? Por parte do governo, várias ações que a gente tem, mas exatamente, nós como profissionais da área de gestão de frotas, da área de transportes, né? A gente que está aqui como fornecedor de serviço de telemetria, videotelemetria e também os profissionais da área, né? Tem esse papel também de estar ali investigando como que pode melhorar a situação, como é que pode otimizar essa situação também, né? E para isso, Flávio, a gente trouxe dois convidados especiais. Sempre. Né? Sempre, todos que estão aqui com a gente sempre são muito especiais. E eu vou passar a bola aí para o Luiz e para o Rosalvo se apresentar um pouquinho aí e contar um pouquinho da história deles na área de gestão de frotas. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite e traz aí para a gente um pouquinho da história de vocês. Fala, Marley, boa tarde, meu irmão. Me chamo Luiz Gustavo, eu sou da Bravo Gestão de Frota. É um prazer estar fazendo parte aí dessa nossa conversa, né? Me sinto lisonjeado, eu acompanho já assiduamente o podcast de vocês aí, vocês junto com o Flávio, e é sempre um prazer estar às ordens, né? Para a gente dar uma conversada e trocar experiências, né? Sobre o assunto. Legal, muito prazer aí, Luiz. A gente que se encontrou no evento, né? Trocou um pouquinho ali de ideia e tal. E te trouxe aqui para falar aqui no podcast um ponto que é muito importante, não só para a gestão de frotas, mas para todo o Brasil, né? Todo o Brasil, todo o cenário brasileiro aí sobre redução de acidentes. Luiz sempre atuou com gestão de frotas? Estou no ramo... Opa, Flávio, eu estou no ramo de gestão de frota há 12 anos. Tá? Tempo. Iniciei com uma frotazinha pequena e hoje eu trabalho tanto no ramo pesado como no ramo leve. Tá? Fico situado aqui em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e tenho como frota... Estamos chegando em 50 veículos. Olha aí. Legal, desafiador. Viu? Desafiador, é verdade. Rosalvo, você apresenta um pouquinho aí pra galera. Oi, pessoal, boa tarde. Boa. Meu nome é Rosalvo Silva, trabalho há 8 anos com logística, dos quais 3 são com o Gustavo, na Brava, inclusive. A parte de tecnologia, telemetria, controle de fadiga, é tudo comigo aqui na área. Precisando, estamos por aqui. Boa. Olha aí. Prazer também, Rosalvo. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por topar o nosso podcast. Então, baseado no tema de hoje, a gente já vai começar com as perguntas. Então, já vou passar aqui um pouquinho a bola para o Luiz e para o Rosalvo responder. Mas,
para entendermos o contexto como um todo sobre fadiga, né? Além do sono, existem outros fatores que contribuem para essa fadiga dos motoristas, né? A gente sabe que é um ponto aí bem sensível sobre a direção, a atenção do trânsito, né? Flávio que costuma fazer muito treinamento, instrução ali de trânsito, sabe o quanto que se antever a problemas, tá ali com a direção atenciosa, né? Tem de relevância para evitar acidentes, avarias no veículo. E eu queria entender de vocês aí qual é a percepção de vocês sobre essa questão de além do sono, né? Existem outros fatores? Existem sim, Marley. Enxergamos também que, além do cansaço, o que ajuda é o estresse diário, problemas pessoais que os nossos motoristas podem ter, problemas de saúde e qualidade das rodovias, né? Vivemos num país onde as rodovias, infelizmente, grande parte das nossas rodovias são esburacadas, são mal sinalizadas, e isso influencia de forma impactante na fadiga de nossos motoristas. Inclusive o trânsito, né? Exato. Que o trânsito nas grandes cidades, eles realmente são extremamente estressantes. Você trouxe a questão do estresse aí, e isso aumenta muito a irritabilidade. Isso de qualquer um. Eu estava vindo hoje para gravar o podcast e passei por um congestionamento terrível de mais de 1 hora em uma avenida que a gente percorre em 5 minutos, um pouco mais do que isso, talvez. Mas realmente é extremamente relevante falar sobre o estresse e o controle emocional que hoje o motorista tem que ter para poder realmente manter uma condução segura. Exato, exato. Esse ponto de cansaço... Foi bem tocado, desculpa, Marley. Não, foi bem tocado aí pelo ponto do Flávio. Trânsito, eu acredito que todo canto tem, mas recentemente a capital onde a gente atua, né, aqui em Recife, foi eleito o trânsito pior do Brasil, né? Caramba. Então, assim, é muito importante e foi bacana o Flávio trazer que, de fato mesmo, o que mina a paciência de nossos motoristas, de fato, é o trânsito também. Foi eleito o pior e eu posso dizer que eu concordo. Já morou, né? Já morou esse. Eu posso dizer que eu concordo, viu? Tem muito a ser trabalhado o trânsito nas grandes capitais como um todo, né? O trânsito ele tem sido extremamente combatido, né? De alguma forma pelas capitais. Eles precisam ser combatidos de alguma forma porque drena a qualidade de vida de uma população inteira. Então, realmente é algo que precisa ser combatido. Não só aumenta muito a irritabilidade, mas também aumenta muito o cansaço do motorista, que é o tema principal de hoje. Aí o cansaço leva à falta de atenção, a debilidade na atenção leva à deficiência na reação, e isso contribui para o aumento dos acidentes. É uma conta que pensar assim, não é... Se a gente não combater isso de maneira muito expressiva, é pensar quando vai acontecer e não se. Exato, exatamente. Isso. É algo que já está meio que pré-programado que vai acontecer, porque uma cadeia de ações como essa, né, vão levar ao acidente em algum momento. Vai. E aí eu quero já puxar aqui também para vocês, os convidados aqui. A gente trabalha muito esse ponto de importância, né, sobre a questão de gerir o cansaço do motorista, gerir a vida do motorista, né? Como é que a gente pode estar acompanhando como o motorista ele pode estar melhor? A gente tem ali uma questão clara, né, que como o próprio Luiz trouxe, estresse, né, saúde mental, saúde física, né? E o que é que vocês têm normalmente de ação, principalmente da Bravo, para com esse tema, né? A gente fala muito sobre gestão humanizada, sobre estar próximo dos motoristas, entender realmente como é que eles estão, não só de maneira profissional, mas como um todo, porque eles carregam muitas coisas importantes, né? Quando eles estão na pista, eles carregam patrimônio, carregam vidas, não só dele, como das pessoas ou que vão estar dentro do veículo ou que vão estar ao redor dele, da operação, seja ele sendo outro motorista, pedestre. Exato, vários exemplos, né? E também a marca da empresa, né? Então, como é que vocês olham para essa questão de sensor de fadiga, de acompanhar realmente ali a saúde do motorista na hora da condução?
Bacana, Mali. O primeiro passo é fazer o motorista se sentir parte, né? Parte da coisa. Então, através de nossos treinamentos, de nossas reciclagens, escutamos, damos ouvido, né? A muito o que eles têm vem a nos trazer e trabalhamos em cima disso. Lógico, você tocou ao ponto aí que é muito importante, que é a saúde mental dos nossos motoristas e a nossa maior preocupação, né? Vivemos hoje dias difíceis, a qual saúde mental é um luxo, né? Tanto para nós que trabalhamos na parte de gestão, como para nossos motoristas. Logo então, damos o ouvido, né, para os motoristas, escutando muito da parte de nossa frota, para a gente sempre estar trabalhando com melhoria, né? Estando 1% melhor todos os dias. Então, é essa percepção que nós temos e é essa empatia que nós temos com o motorista para fazer com que a operação fique mais tranquila e mais saudável para todos nós. Como essa percepção é importante, viu, Luiz? Rosalvo deve participar disso todos os dias, que ele está tomando parte nessa parte de tecnologia, né? Visualizando tudo isso. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso e nos treinamentos que a gente tem promovido, a gente tem falado com o motorista com relação a não só a sua jornada de trabalho, porque na jornada de trabalho, para quem tem videotelemetria ou sensor de fadiga, ele vai conseguir visualizar, vai ter alerta em tempo real, vai dar para o gestor, de repente, pedir para o motorista, dê uma paradinha, descanse, não continue, a sua vida é importante. Mas o além disso, né, o gestor de frotas hoje, ele precisa ser um pouco pai dos seus motoristas. Por quê? Porque além da sua jornada de trabalho, hoje as pessoas estão muito pressionadas a fazer segundas e terceiras jornadas de trabalho. Eu conheço motoristas que saem da sua jornada de trabalho no seu trabalho normal e vai dirigir por aplicativo, vai pilotar um moto por aplicativo, né? Vai fazer mototáxi ou motofrete. Então, são jornadas duplas ou triplas que são realizadas. E há uma preocupação até dos aplicativos em restringir a quantidade de horas que se dirige para evitar o cansaço. Mas como é que lida aí com isso? Como é que agora... Eu tenho, por exemplo, uma empresa em Manaus, que eu presto serviço para eles, e lá o gestor falou, se a gente souber que os nossos motoristas estão fazendo aplicativo, estão dirigindo por aplicativo, ele é chamado, avisado que não pode. Se ele insistir, a gente ficar sabendo que ele insistiu, ele é demitido. Porque ele já passa um tempo grande aqui com a nossa empresa. Eles nem têm sensor de fadiga, mas eles têm essa preocupação do cansaço, né? E é empresa de transporte passageiro. Então, imagine que o volume de valor que existe ali é muito maior. O sentimento de valor é muito maior. Exato. Aí o gestor falou, eu não permito que ele dirija os meus veículos com os meus passageiros se ele fizer uma segunda jornada de trabalho, porque certamente ele vai ficar cansado. E aí foi onde eu peguei essa visão de não é se vai acontecer o acidente, mas é quando. Exato. Porque ele vai fazer 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas em algum momento a fadiga, o cansaço vai alcançá-lo. É o motorista que, de repente, se acha o super-homem e continua dirigindo até dormir no volante. Ele não tem essa percepção de que ele está com sono, precisa parar, precisa descansar. Para quem tem sensor de fadiga, ele consegue monitorar isso. Quem não tem, precisa ser meio que pai, detetive, para ficar ali observando. E essa preocupação que se tem de uma empresa que coloca uma videotelemetria faz todo sentido para que a gente consiga monitorar. Até quem faz uma segunda jornada. E isso precisa estar bem claro na cabeça do gestor de frotas. Exato. E aí eu queria saber... os motoristas, tem algum caso assim que vocês sabem de motorista fazer dupla jornada? Como essa preocupação, existe uma forma de trazer eles para de repente conversar a respeito desses assuntos? Eu sei que já conversa, né? Você falou sobre treinamento, isso é muito bacana. Mas e como é que fica essa questão da segunda jornada?
Então, Flávio, olha, na nossa gestão nunca passamos por algo assim que seja similar ao qual você citou, né? Entendi. A respeito de uma segunda jornada, até por conta de nosso embarcador ser algo já extremamente puxado. Então, geralmente, quando o nosso motorista, ele pode vir sim fazer num dia de folga, numa folga programada, mas dentro da jornada, da rotina da semana, a qual a gente acompanha, não tem espaço para ele fazer isso. Geralmente, nosso motorista, ao qual a gente está próximo em conversa, ele dedica mais esse tempo à família, a fazer uma atividade física, a Legal. cuidar do bem-estar físico, entendeu? Que também, através desses treinamentos, a gente traz a importância, né? Cada mês a gente trabalha um tema diferente, tanto voltado à segurança, como voltado à saúde, entendeu? Um janeiro Perfeito. branco, fevereiro, os cuidados com o carnaval, bebeu não dirija, enfim. A gente sempre está batendo nessa tecla. Então nunca tivemos casos assim de motorista fazendo segunda jornada, não. A respeito do cansaço do motorista, nós evitamos e nos blindamos ao máximo, adotando estratégia. Qual foi um negócio bacana que a gente fez aqui? No meu embarcador, nós temos manobristas que eles carregam o carro durante a jornada do dia, e antigamente era só à noite, ao qual o nosso motorista, antes de assumir seu carro, ele ainda ia passar pelaquela peleja de carregar, faturar, para aí sim ele ter a jornada de trabalho ativa, né? De ir até o cliente. Então, como estratégia, nós colocamos mais uma manobra para ficar durante o dia, e nosso motorista ele só sai da residência dele ou de onde ele estiver, de fato, quando o carro já tiver faturado e tudo bonitinho, o CTF feito, manifestar tudo bonitinho para ele pegar e ir diretamente ao cliente. E isso nos enxugou grande problema, a maioria dos problemas que tínhamos como cansaço, porque nossas rotas aqui são médias e curtas, então não dá tempo do nosso motorista se sentir fadigado, né? Sim, sim. Eu Entendi. achei excelente essa Excelente. estratégia, né? Ter esse traquejo para observar esse tipo de ponto, ele é importante. E era Verdade. justamente a próxima pergunta que eu ia fazer para você, Luiz e Rosalvo, sobre como é feita a gestão da jornada de trabalho, né? Porque a gente sabe, você até trouxe esse ponto, a jornada de trabalho ela já é cansativa pelo fato do fornecedor, né, que vocês trabalham, né, e tudo mais. E além dessa estratégia que você trouxe, você tem algum outro tipo de dica, outro tipo de estratégia de gestão da jornada de trabalho do motorista para que a fadiga ela não seja um dos principais pontos ali a serem terem de eventos, né? Terem de frequência de eventos? Pode falar, Rosalvinho. A telemetria, ajudando nisso, Marlon, porque a gente controla a hora que o carro saiu do nosso cliente, o percurso dele até o destino final. Então, a gente sempre controla isso diariamente, com nossa ferramenta de telemetria, sobre isso. A parte que parou para um descanso, um repouso, o almoço. Se caso isso aí ele queira ultrapassar, já ligo para ele na hora, a gente conversa, ó, encosta o carro, descanse, corretamente. Então, isso aí é bem tranquilo com a gente, com a telemetria e as câmeras que a gente usa aqui no nosso sistema. Então, isso aí é tranquilo para nós. Legal. Quando foi implantado, eu acho que a gente às vezes não tem ideia, né, de como a gente tem situações. Quando foi implantado que vocês começaram a ver a quantidade de vezes que o motorista, por exemplo, abre a boca cansado, ou a quantidade de vezes que ele se distrai, assustou um pouco ou vocês já esperavam aquilo? Assustou e assustou muito, não foi, Rosalvo? Eu costumo dizer que depois que nós implantamos o sensor de fadiga, que é como se fosse uma extensão, né, da nossa gestão, que a gente vê ali em tempo real nossos motoristas trabalhando, nos ajudou demais, porque teve casos de até motorista cochilando, dormindo, aí acredite, cara. Aí foi um ponto assim que a gente, poxa, a gente não tínhamos gestão, porque era mais na questão da confiança, né? Se eu falo pro meu motorista, olha, descansa bem, para no outro dia você estar descansado, seguir sua rota sem maiores problemas, e o mesmo não faz,
e vai trabalhar cansado. Eu não era questão de confiança, de lá e cá. Já com o sistema de sensor de fadiga, é a verdade nua e crua, né? Então foi assim, um divisor de águas. Hoje nós conseguimos sim ter gestão. O Rosalvo aí, que está de frente à tecnologia, ele tem a rotina dele diária, né? A qual ele verifica as paradas necessárias dos motoristas para descanso, a jornada que ele fez no dia. Então, essa vinda da tecnologia foi maravilhoso, né? Para controle, para controle. Mas deve ser assustador, né? Você descobrir que você tinha confiança num camarada que tinha os seus problemas de cansaço, de fadiga, Sim. né? Por N motivos, de repente o camarada nem está numa jornada de um outro trabalho, mas de repente o cara está construindo a casa dele. Exato. Aí ele coisas tem que pessoais. Coisas pessoais mesmo, né? Ou então ele está com alguém enfermo num hospital e ele precisa passar a noite no hospital, e isso tira o sono dele. Então são tantas situações que pode deixar uma pessoa cansada e fadigada, que de repente a pessoa fez a jornada dele, voltou para trabalhar e parece que está tudo ok. Né? Enquanto a gente não tem ali a informação, ele está dirigindo, mas está dirigindo cochilando. Exato. Eu imagino agora o gestor de frotas que começa a ter essa informação, como é que ele não fica? Meu Deus, quantas vezes isso não aconteceu e eu nem estava sabendo? Nem sabia, né? Exato. Quantas vezes os meus motoristas, né, a minha frota, né, estava completamente arriscada. Exato. Com essa situação, e eu não sabia. Eu não tinha como gerir essa situação, eu não tinha como alertar, eu não tinha como pedir, motorista, pare. Pare. Porque você não tinha noção, não é? Porque não sabia. Exato. Como é assustador um relato desse. E assim, esse tipo de tecnologia, ela vem justamente para ser como se fosse um copiloto. Isso. Né? Um copiloto para dar as devidas orientações, porque as câmeras, elas falam, né? Elas falam com o motorista. Não apenas acusa pro gestor. Não é um dedo duro só que não é um dedo duro. Aquele motorista ali tá dormindo. Exato. Ela fala direto com o motorista. Ela fala direto com o motorista, fala: cuidado, né? Você está com sono, não use o celular, né? Exato. São realmente ações ali práticas para falar diretamente, alertar o motorista na hora da condução para que não haja realmente maiores problemas, né? Feedback em tempo real. Feedback em tempo real, exato. E isso facilita a vida do motorista, porque naturalmente a gente está no nosso trabalho, né? Seja na pista, seja em qualquer outro lugar, fazendo qualquer coisa da nossa vida, a gente vai errar em certas coisas, não vai tomar certos cuidados, isso é natural, né? Mas quando a gente fala sobre segurança no trânsito, no qual envolve nossa vida e a vida de várias outras pessoas, é um ponto sensível, né? No meu carro eu tenho minha esposa. Ela pergunta para mim: você não está cansado, não está com sono? Quer parar para descansar? É a sua copilota. É, né? Verdade. Então, é muito importante que as tecnologias elas sejam colocadas e quando forem implementadas, né, que sejam bem comunicadas sobre o propósito real da coisa. Legal. E aí eu queria perguntar para Luiz e para Rosalvo, né? Como é que foi esse primeiro momento quando vocês trouxeram a tecnologia para os seus motoristas, né? Como foi a reação deles? Eles de primeira se sentiram ameaçados, se sentiram vigiados? Resistência. Qual foi a resistência? Houve resistência e se houve, como é que foi? Eu acho que esse é um ponto que normalmente a gente se pergunta para as pessoas que estão aqui, porque às vezes cada realidade é uma realidade diferente, mas a gente sempre vê que de início é um negócio mais difícil, mais moroso. Motorista tampando a câmera. Exato, botando a câmera para baixo, né? Queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a experiência de vocês, Rosalvo e Luiz. Deixa comigo essa. Foi sim, no início o pessoal ficou meio resistente quanto a isso, porque iam ser vigiados, monitorados, imprensa da cidade no dia a dia, iam dormir na cabine, iam ver ligar à noite de roupas, digamos, tarde de dormir, entendeu? Foi meio complicado essa parte no início. Porém, aqui, teve alguns casos que as câmeras, tipo assim, salvaram eles. Teve aqui um caso de um acidente, uma colisão com um animal, e nosso cliente, como dirigente, ele queria saber o que foi que houve, né? Como tinham as câmeras, a telemetria, nós vimos um relatório e puxamos tudo, a jornada, a via, a velocidade da via no momento do acidente, e as imagens. E realmente foi um animal que cruzou a pista à noite,
em cima de uma curva, só que ele vinha corretamente a uma velocidade até considerável baixa para a via e não tinha como evitar o acidente. E essa imagem salvou o emprego dele. Então, daí então, a pessoa começou a ver como era útil as câmeras, passava o seu emprego, a parte também de bem-estar, segurança, que no fim isso aí não é para vigiar eles, isso vai proteger de acidentes. Entendeu? Isso aí foi muito útil nesse ponto dessa questão da cabine, no caso das câmeras. Sim. Entendeu? Aí daí então, a partir de hoje o pessoal está aqui tranquilo, até mesmo com as câmeras, tinha que foi um dia por um pirulito, a câmera acusou cigarro, ele começou a remonstrar o pirulito, um pirulito para a câmera. Cara, então hoje tá ótimo isso aí, excelente. O pessoal alegou muito e tá até hoje tranquilo com isso aí, foi excelente. Que legal. Sempre e acontece muito isso, né? Existe uma resistência inicial de motoristas que de repente se sentem vigiados, monitorados, né? Muito de perto, acham que vão invadir a privacidade. E eles só começam a perceber quando eles, de repente, se livram de um acidente por, de repente, ter sido avisado. Ou, em caso de acidente, eles conseguem mostrar ali que não foi por negligência, né? Não foi com mau comportamento. Eles conseguem mostrar todo o contexto do acidente. O Rosalvo falou muito bem que, de repente, mostrou o acidente que, para aquele motorista, naquele momento, aquela situação foi inevitável. Exato. E tem alguns casos que realmente são inevitáveis, né? Exato. Não tem como, né? Exato. São coisas que são realmente ali impensáveis, né? Você pega um animal e atravessa. Dá para dizer que o animal atropelou o carro. Exato, né? E é importante ter essas câmeras porque mostra o contexto. Exatamente. Mostra o contexto de como é que foi o acidente, né? E te livra não só a vida, né? Mas livra a questão de emprego, como o Rosalvo trouxe agora aqui. Você vai dar o contexto, mostra, ó, ele não teve nenhum evento aqui, ó. O motorista que estava dirigindo de forma impecável até esse momento aqui. Então, se houve um acidente, né? Não foi por mau comportamento. Não foi por mau comportamento, né? Exato. Aí você pode pegar todo o histórico daquele motorista e ver, ó, ele tem uma pontuação ótima aqui no nosso ranking. Isso. Né? Ele tem aqui boas condutas, não tem pouquíssimos eventos ou quase nenhum evento sobre mau comportamento. Então, todo esse contexto, ele pode ajudar a manutenção de emprego, da vida, principalmente, né, Flávio? Até proteção em processos judiciais. Exato. Proteção de contratos. Exato. Né? Com a vinda da tecnologia, e eu pude vivenciar isso de perto, a gente começou a ter um novo horizonte com relação a isso. Por quê? A gente deixou de ficar refém apenas do que alguém fala. Sim. Seja do motorista, seja da testemunha, seja do terceiro que queira se aproveitar. A gente deixou de ficar refém apenas do que se é dito. E a gente começou a dar contexto geral para as situações. A gente deixou de ficar refém até mesmo de pressões externas, como, por exemplo, gestores que, de repente, já tinham alguma birra, já queria mandar embora e, de repente, para aquela situação, o motorista não tinha, era totalmente isento de responsabilidade, e a pressão de alguns gestores para fazer com que aquele motorista fosse demitido não cabe para aquela situação. Exato. Né? Alguns querem se aproveitar. Tem gestor que quer se aproveitar de situações. Não só gestores, né? Gestor de manutenção, direção, né? Mas essa situação, se quiser mandar o cara embora, mande por outro motivo. Por esse motivo aqui, não tem. A gente deixou de ficar refém de clientes, por exemplo, que de repente querem tirar determinado motorista de determinado serviço por conta de... porque não parou para mim, ele não ficou me esperando em determinado lugar. Pronto. Ele não veio para descarregar, não ficou esperando para descarregar. Então, as pressões que existem, elas deixaram de existir, deixaram de deixar os gestores refém. Exato. Né? Por conta da tecnologia, isso que o Rosalvo vivenciou, né? A gente tem vivenciado também ao longo dessa jornada e é extremamente libertador. Exato. E assim, eu vejo muito que o acordado, um combinado, ele não sai caro, né? No momento que você implementa esse tipo de tecnologia, naturalmente vai trazer uma certa resistência, um certo incômodo, né? Imagina, você trabalha dentro de uma cabine de um veículo que é pequena, muito menor do que esse estúdio que a gente está, muitas das vezes menor que a mesa aqui que a gente está, e tem uma câmera ali bem na sua cara ali, para vigiar, digamos assim, né? De primeira instância é o sentimento que tem para me vigiar.
né? Mas quando você explica, quando você traz ali o contexto, é para isso, é dessa forma, né? É com esse objetivo, é para salvar a sua vida. Isso facilita muito a adesão, né, por parte dos motoristas para tal. Foi uma coisa até que o Luiz falou, né? No início da fala dele, ele falou trazer o motorista, fazer com que ele faça parte. Exato. Como isso? E essa fala é muito importante. Trazer o motorista para que ele faça parte do processo, para que ele entenda o processo, para que ele se enquadre no processo. Essa fala do Luiz foi, assim, para mim, perfeita. Exato. E assim, e você trouxe também, Luiz, eu gostaria que você contribuísse aqui um pouco mais sobre a parte de treinamentos, né? Como que essas informações que vocês tiram da plataforma, né, tiram dessa tecnologia sobre o modo de comportamento dos seus motoristas, ajuda a vocês a construir um treinamento efetivo e direcionado aos problemas que estão acontecendo? Nós aqui, Marlon, nós criamos uma dinâmica partindo da telemetria, tá? Nós estipulamos metas para nossos motoristas. Vou dar um exemplo para ti, tá? Todo motorista meu que ao fim do mês não tiver nenhum evento em freada brusca, em aceleração brusca, em qualquer que seja excesso de velocidade, no final do mês ele vai ter uma premiação. É o que eu falei pro Flávio. Eu vou fazer o cara fazer parte disso aqui, que seja interessante para ele também, porque ele tá me trazendo uma longevidade para mim, para o meu patrimônio, ele está trazendo segurança para minha operação e ele tá trazendo também segurança para a vida deles. É a parte de que a gente faz esse mindset, né, em nosso time, do quanto que é importante a tecnologia na vida deles. Só fazendo um implemento aí, houve sim uma resistência, mas nós conseguimos, através desses treinamentos, fazer com que o motorista entenda que a tecnologia ela é uma aliada. Ela nunca vai ser um dedo duro e não tá para tirar emprego de ninguém. Pelo contrário, por várias vezes, é porque o nosso embarcador tem acesso à nossa telemetria. Então, assim, às vezes é cabido para uma culpabilidade para nosso motorista de uma freada brusca, e através da tecnologia conseguimos também nos blindar. Opa, foi um animal que passou na frente. Opa, foi um pedestre. Foi uma via mal sinalizada. Entendeu? Então, assim, foi difícil, mas nós conseguimos vencer através da dinâmica em fazer com que o motorista fizesse parte, tá, dessas premiações e que ele entendesse a importância das tecnologias, mas estamos até em cima da média, né? Porque a nossa premiação ela é consecutiva. Primeiro mês, o motorista sem atingir nenhum evento em telemetria, ele tem uma premiação. Terceiro mês consecutivo, já tem outra premiação bem melhor. Legal. E se ele chegar um ano sem nenhum evento em telemetria, ele tem a premiação máxima. Entendeu? Então, esse motorista vai ser um motorista de destaque, ele vai ganhar uma camisa diferente, uma polo amarela com o nome dele, ele vai ganhar um certificado. Então, no começo, foi assim, foi difícil, mas hoje, a gente já tem quantos, Rosalvo? Tem 10, né? 10 já vestindo uma camisa. Olha, então, assim, um ano o cara sem demonstrar nenhum evento. Sem evento algum. Agora, lógico, que tudo é vistoriado por Rosalvo, por mim. Um exemplo. Hoje mesmo, Rosalvo trouxe para minha mesa 2 freadas bruscas que aconteceram. Vamos lá, Rosalvo. Será que a via estava mal sinalizada? Será que a lombada não estava pintada? Vamos fazer para que a gente seja justo com o motorista. Entendeu? Temos 2 oportunidades. Uma de ser justo com ele e, se ele tiver errado, uma oportunidade de sentar com ele e tentar entender o que foi que aconteceu. Mostrar para ele que a gente está vendo, que a gente está do lado dele, que a gente não está julgando, entendeu? E ver pontos de melhoria, plano de ações que a gente possa fazer para que isso não venha a se repetir. Logo então, meu time abraçou, compraram a causa, não só pela premiação, mas porque também entenderam a importância, né, da tecnologia na vida deles e no trabalho.
Resultados fantásticos. Ô Flávio, eu acho que ele falou que acompanhava o nosso podcast, eu acho que ele acompanhava mesmo, né? Acompanha. Ele pegou aqui... tem um roteiro, tem um script certinho. Tem um script certinho, tudo que a gente falou aqui, você está de parabéns, Luiz. Mas brincadeiras à parte, isso é um diferencial enorme, né? A nível de gestão aí de frotas. Ter esse senso de pertencimento, né? Trazer o senso de pertencimento para os motoristas que muitas das vezes são injustiçados, né? Por não ter um contexto, por ser um cargo ali mal valorizado, né? O pessoal olha para um motorista, acaba já, né, colocando para baixo, sendo que era um cara importantíssimo, um dos principais ativos. Essenciais. Sem ele, não teria. Quem é que faria as entregas, né? Quem faria o deslocamento? Né? Então, isso é bem interessante e mostra que precisamos de gestores mais como o Luiz e o Rosalvo, que olha com cuidado, né? Que não é punitivo, né? Na mesma hora que o negócio acontece, vai lá ver o contexto. Vai verificar, vai entender. Exato. Né? Vai perguntar. Eu queria aprofundar um pouco mais nos resultados. Eu já vi que tem resultados muito bacanas. 10 motoristas que passam assim tanto tempo sem realizar evento, isso é muito legal. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nos resultados. Exato. Né? Vocês têm ideia de indicadores de acidentes que ocorriam antes e que depois de foi implantado o quanto reduziu? Ou ainda, né, como os motoristas começam a dirigir com mais cuidado, a gente também tem indicadores de repente, manutenção, de consumo de combustível. Houve ganho nesse sentido também? Vocês têm algum dado nesse sentido de ganhos, tanto na redução dos acidentes, quanto na melhoria dos custos de manutenção e de consumo de combustível? Vou passar já a palavra para o Rosalvo, mas eu vou trazer um ponto interessante que eu achei logo que eu implantei a telemetria. A telemetria, ela me mostrou o tempo ocioso de nossos veículos, coisa que eu não tinha acesso, né? E aí, logo então, eu descobri que nossos motoristas, eles estavam chegando no cliente, tem um tempo de espera. Enquanto estavam esperando, eles estavam dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, vendo YouTube. É porque Recife é muito quente. Aí, assim, tirou o conforto deles, porém, reduziu o nosso custo de forma significativa. E o que é que Gustavo fez? Eu vou pegar parte desse retorno e vou devolver para o motorista. Ótimo. Eu volto para o ponto. Eles têm que se sentir parte, entendeu? Perfeito. Se eu estou trazendo uma melhoria para a transportadora aqui, por que eu não posso fazer parte disso, entendeu? E eu tenho que mostrar para ele a redução, sentar com ele, olha, tu ficava... todo dia tu ficava 5 horas dentro do carro ligado. Tu parou com isso, no final do mês tu economizou tanto. Eu vou te dar uma premiação de tanto, entendeu? E isso puxa para outras coisas também. Então, assim, a telemetria me fez enxergar esses custos que a gente não tinha, tá? E que tem nos ajudado bastante, tanto a gente como a vida dos motoristas também. Pode falar, Rosalvo. Não é isso mesmo, realmente. Quando plantou aqui a telemetria, as câmeras, não tive aqui nenhum acidente médio ou grave com essa operação, desde então. E a parte também de economia, com a parte a gente vê aquele carro ligado ao tempo ocioso, parte de viagem em busca, não teve mais custos altos, nem com diesel, nem com perca de pneus, nem com troca de peças veiculares, porque tudo é até monitorado, com a parte que a gente consegue ter monitorado da freada, arrancada, tempo ocioso. Então, com isso aí, a gente está, até hoje, tendo um acidente grave, nem médio com relação a essa operação. Então, está perfeito com essa telemetria e a fadiga. Excelente. Agora, me tira uma dúvida aqui, né? Quando vocês implementaram, qual foi a primeira coisa que vocês viram assim? Qual foi o evento que vocês mais se assustaram? Mais chamou a atenção. Mais chamou a atenção, que vocês falaram, rapaz, eu não sabia disso aqui. Não tinha nem ideia. E vocês viram lá que era o maior de todos, assim. O maior, o segundo maior, o terceiro maior. O que mais assustou? O que mais assustou? O tempo ocioso. Tempo ocioso. Eles pegavam o carro, ligavam, o carro já funcionando e já o ligado. Uhum. Aí iam no mercado para uma feirinha, fazer um lanche, e o carro ligado. Isso aí foi chocante. Foi nosso primeiro ponto.
Depois foi freada brusca, muita freada brusca, sempre, geralmente, a maioria, grande parte, em lombadas. Uhum. Foi o nosso segundo. E terceiro, eu posso te falar aqui, um terceiro ponto principal. Velocidade. Velocidade a gente tem até noção, né? Sempre tem, né? Velocidade. Sempre tá ali, sempre tá ali. E é um dos principais motivos de acidente no Brasil, né? Se a gente for ver o Atlas da acidentalidade do Brasil, é um dos principais motivos. E é o que mais faz gerar a freada brusca. Exato. Porque ele aumenta a velocidade e, consequentemente, ele vai ter que frear em algum momento e termina freando de forma excessiva por conta do aumento da velocidade. É aquela história da média, né, Flávio? Diz assim, geralmente quem faz a melhor média é o motorista que menos freia. Então, assim, partindo desse princípio aí, de fato mesmo a questão da velocidade nos assustou muito. A partir daquele momento a gente teve a telemetria nos entregando, né, os dados da viagem, mas, como eu disse para vocês, nosso embarcador, ele tem acesso também à nossa telemetria. Então, hoje, tudo é parametrizado, né? Se um exemplo, velocidade máxima em pista seca é 80, a gente parametriza para 75, para quando chegar lá em 75 Hoje nós zeramos, né, Rosalva? A questão de velocidade. De vez em quando vem um ou outro, mas a gente já desconfia que é algo voltado a tacógrafo, é algo mecânico, mas graças a Deus hoje a questão de velocidade está apaziguada. Mas a questão mesmo das freadas bruscas por conta das condições da via, arrancada brusca, assim, então assim, hoje graças a Deus os nossos eventos de telemetria têm sido bem reduzidos. E voltando para a questão voltando para a questão do cansaço, né? Vocês também conseguiram perceber uma redução nesse número, né? Existia muito, vocês disseram que assustava, né? Vocês não sabiam que ocorria um tanto, mas e a redução hoje? Vocês consideram que o que acontece é realmente algo pontual ou ainda tem alguma coisa para ser trabalhada? Como é que vocês enxergam na realidade de vocês? Partindo, Flávio, da premissa onde nós adotamos a questão lá do manobra, reduziu essa questão da fadiga em, vou te dizer, 95%. Nossa. Tá? 95%, cara. Foi assim, mudou demais. E o único motorista nosso que nós temos mais cuidado são de rotas longas, né? A cada 5 horas dirigida, descansa 30 minutos. Eu tenho percebido também que a fiscalização federal em cima dessa questão do descanso está bem incisiva também, o que tem nos ajudado, tá? O que nos preocupa, porém também nos ajuda, tá? Então, assim, hoje um motorista meu para estar fadigado seria por eventos extras que não sejam de trabalho. Uma noite mal dormida, um problema familiar. E a gente deixa sempre a oportunidade, sempre uma lacuna assim, para ele nos procurar. Acontece muito também disso aqui. Tem uns que até se aproveitam, dizem, tá passando por vem cá, conversa com a gente tem um folguista, a gente tem um ferista. Entendeu? Perfeito. Logo então, isso tem resolvido muito a questão da fadiga em nossa operação. E olhe que nossa operação ela é pegada, ela é puxada, entendeu? Mas assim, relatos com fadiga, ao qual a gente também Rosalvo venha vendo aí na questão dos vídeos, tá sendo poucas. Que bom. Que bom. Que bom, perfeito. Acho que quando ele falou 95%, a minha reação e a sua foi a mesma, né? Verdade. A gente fez um coral aqui de nossa. Porque realmente é uma redução absurda, né? Porque, Marley, é aquela coisa, veja. Se eu parto da premissa de, olha, Marley, tu só sai da tua casa a partir do momento que o carro tá pronto, o nosso tá faturado, é só pegar e ir pro cliente. Qual é a desculpa que tu vai me dar de estar cansado? Ou de tu tá bocejando, ou de tu tá cochilando. Não tem, cara. Não tem. Então, isso aí ajudou demais essa questão da contratação do manobra, que fica pela parte da manhã. Legal. Que a maioria das operações, os manobras trabalham à noite, que carregam, né?
E de manhã, quem assume é o motorista. Então ele perde muito tempo ali. Às vezes tem reprova, sobe, tira a mercadoria, confere. Quando ele pega no volante que vai dirigir, o cara já está cansado. Então, só de mudar isso aí, de fato, foi 95% de melhora na questão da fadiga. Então, quem deve apresentar cansaço e fadiga agora, no caso, o pouco que tem, seria os manobras? Não, porque os manobras ele tem a jornada dele, são 3. Uhum. Não, eu perguntei só por curiosidade, porque substituir o trabalho de um pelo outro e eles trabalham mais no período noturno. Eu fiquei imaginando que o pouco que restou seria dos manobras, então ficaria a redução com relação aos motoristas seria ainda maior do que 95%. Quase 100%. Legal. Então, aqui a abertura do nosso novo quadro, que é a pergunta dos internautas, né? É um momento aqui que toda vez que a gente tiver para gravar um episódio, a gente vai estar abrindo um stories no nosso Instagram. Então, fica acompanhando o nosso Instagram para estar sempre ali de olho e mandar sua pergunta. Interagindo com os temas. Exato. E a pergunta de hoje é do nosso colega Alessio, que já esteve aqui algumas vezes, que você já conhece também, né, Luiz? Luiz e Rosalvo. Legal. E ele pergunta exatamente qual é a importância, né? Qual é o papel da questão da videotelemetria e telemetria para treinamentos, né? A gente acabou falando um pouquinho aqui sobre esse ponto, mas vamos recapitular um pouquinho, né, e reiterar essa percepção de importância aí sobre essa questão de treinamentos utilizando a telemetria e a videotelemetria. Quais indicadores, né, a telemetria te dá que são importantes, relevantes para a geração de tomada de ação de treinamento? Fala aí, mestre dos treinamentos, Rosalvinho. É o seguinte, mesmo com a regressão já definida da telemetria, a parte de velocidade, de manter regras, se não ficar em cima diariamente, reciclando o pessoal, eles esquecem a importância, que é a parte de segurança, a parte de resultados, não só para vigiá-los, e sim mantê-los cheguem para casa com segurança e vivos, né? Antes do patrimônio da empresa virar deles. Então, a telemetria ela ajuda nisso, na parte mais de segurança deles e nosso patrimônio. E se tu não fizer isso corriqueiramente, esse treinamento, reciclagem, o pessoal deixa passar, ele esquece, começa a vacilar, então ele tem que ser algo contínuo e diário. Esse parte de reciclagem, dia a dia, a rotina deles, ver como é que estão, entendeu? Então, para a gente isso é muito importante. É um trabalho de formiguinha, feito no dia a dia, e a importância é dada pela constância e pela frequência. Sem isso, realmente, o trabalho cai no esquecimento e ninguém liga mais para o que estão... estão me vigiando aqui, mas ninguém está ligando. Se não tiver essa percepção, realmente vai para água abaixo. Perfeito, perfeito. Beleza, Luiz, Rosalvo, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Queria agradecer demais a presença no nosso podcast, no nosso conteúdo. Tem que passar muito rápido, a gente não percebe, né? Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu queria saber se vocês têm algum recado final, né? Alguma mensagem final aí, alguma dica para o nosso gestor de frotas que ouve a gente. A nossa dica, Marley, zelem pela segurança de seus funcionários, mais do que pela sua frota, porque gerir frota, gerir vidas, né? A vida é importante. Então, assim, muito cuidado, adquiram as tecnologias que podem auxiliá-los nessa gestão. Vai ter, com certeza, retorno financeiro, não se assustem, adquiram, invistam e apostem que o retorno é 110%, tá? Então, não tenham medo, invistam em segurança, que o futuro está aí. Então, a gente tem que se preparar, tem que fazer parte, e é o recado que eu queria deixar aí para os nossos queridos ouvintes. Legal. Maravilha. E você, Rosalvo, tem alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes? Sim, pessoal, que investe em tecnologias, porque realmente era um custo inicialmente, mas esse custo, a curto prazo, ele traz economia e segurança para a sua operação. Então, invistam, porque no final, ao todo, vale a pena. Legal. Maravilha. Luiz, Rosalvo, muito obrigado pela presença de vocês, agradecendo novamente por ter aceitado o convite.
Fico muito feliz de ter tido esse bate-papo aqui com vocês. Eu e Flávio aqui, a gente conseguiu extrair bastante informação, entender um pouquinho da realidade de vocês. O tema inicial era sobre sono, né? Sobre fadiga ao volante, mas é impossível a gente falar de fadiga ao volante sem falar de todo o resto, né? Falar sobre os eventos de videotelemetria, né? Todo o contexto de deixar o gestor e o motorista, né? Na maior sinergia possível, trazer comodidade e conforto para o motorista também. Então, é isso. Queria agradecer demais a presença de vocês. Flávio também aqui, sempre comigo. Obrigado, foi um prazer. Tá? É sempre um prazer. Sempre um prazer. É sempre muito bom estar fazendo parte desse projeto, conhecer gestores como esse, com tanta troca de informação, com resultados fantásticos. É sempre um prazer para você, gestor de frotas. Fica ligado, episódios um atrás do outro aí, todos eles com temas escolhidos a dedo, feito com muito carinho, feito com muita dedicação. Espero que vocês gostem. É isso. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário. Se eu curtir, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que pode ser relevante. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.